seguinte: eu sou metodólogo, eu não sou pedagogo, eu não sou educador da área de vocês. Então, é importante que vocês já cheguem com um tema elaborado na cabeça. É importante que vocês já estejam com o tema organizado na cabecinha de vocês, para que eu possa organizar o projeto em termos de estrutura técnica. Então, qual o objetivo da nossa disciplina? O objetivo da nossa disciplina é métodos e técnicas. Nós estamos trabalhando os métodos e as técnicas. Então, o que é a nossa disciplina? É discutir metodologicamente como será desenvolvido as técnicas do projeto de pesquisa, né? Então, a minha área é técnica. A minha área não é a construção do conhecimento, não é a cognição da orientação e da supervisão. A minha área é metodologicamente técnica. E isso pressupõe que vocês saibam ou tenham a ideia de que tema, de que objeto vai ser explorado, né? Qual o tema de vocês? Chegou um aluno, uma aluna, e pediu para falar: professor, me indica um tema. Eu não sou a pessoa mais competente para dar tema a vocês. Me chegue com um tema que a gente desenrola, que a gente coloca o carro para andar, metodologicamente, tecnicamente. Mas a nossa disciplina é uma disciplina técnica, burocrática e formal. Por quê? Porque eu vou organizar a estrutura do projeto de pesquisa Oi, de vocês. som. E a gente vai começar agora, ok? Então, sejam Oi, todas som. bem-vindas. Ainda não chegou nenhum rapaz na turma. E eu espero que vocês estejam com o papel, um caderno e a caneta para a gente fazer algumas discussões, certo? Já em cima de todo o material que eu já passei para vocês, certo? Espero que o meu som e a minha imagem esteja bem tranquila. Quando for preciso, vocês fazerem alguma pergunta, quando for preciso fazer alguma pergunta, por favor, vocês abram o microfone e façam a pergunta, e depois que fizer a pergunta, pode desligar e que eu retomo a resposta e a discussão, porque quando vocês ficam com os microfones abertos ao mesmo tempo, fica dando interferência e som dos mais variados, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta antes de iniciar? Janaína, Valdênia, Anásia, Deide, Eliane, Panda. Eu queria ver quem é Panda. Roberta, Valdilene, Edinete, Priscila, Aline, Daniele, Agna, Ana Paula, Alusca, Michele eu já disse. Então, querem fazer alguma pergunta antes de iniciar nossa aula? Pois não, Valdênia, pode fazer. Para iniciar, professor, só queria... Eu anotei aqui os tópicos que deverão ser desenvolvidos no projeto, porque naquele arquivo que o senhor mandou, não tem todos que eu vi no slide. Você está me escutando? Estou, perfeitamente. Pronto. Aí eu vou falar aqui, o senhor disse se está correta a sequência. Pode ser? Pode falar. Introdução, aí depois vem os objetivos, que são os específicos e geral. Isso? Sim. Justificativa, problematização, hipótese, metodologia, referencial teórico, o cronograma da execução e o referencial bibliográfico? Sim, correto. Correto, né? Correto. Ô, Valdênia, deixa eu explicar para você e para as demais. Dependendo do tema proposto, de alguma de vocês, talvez, e isso
é a evolução das nossas aulas que vai definir isso. E a exploração temática de cada um de vocês. Dependendo do tema, alguns projetos, eles não são necessários que tenham hipóteses, certo? Em alguns objetos de pesquisa, em alguns temas específicos, não é necessário a figura, o item da hipótese. Não é necessário. Ok? Essa é a primeira informação. Então, professor, o meu trabalho é muito descritivo, o meu trabalho é bibliográfico. Mas assim, ótimo, maravilha. Sendo assim, a gente não é necessário colocar hipótese. A gente pode, inclusive, eliminar, sem nenhum problema. Porém, é importante que nós saibamos toda essa estrutura para trabalhos que vocês venham a desenvolver amanhã. Certo? Então, a gente vai estudar todas essas estruturas. Mas se o seu tema não tiver espaço para a elaboração de uma problemática, para a elaboração de uma hipótese, então não tem nenhum problema, a gente exclui. Isso fica suspenso e condicionado ao objeto de pesquisa de cada um de vocês. Tranquilo? Mas, tranquilo, professor. No meu caso, eu creio que eu vou ter que fazer, porque a minha pesquisa é com os supervisores e orientadores daqui do município de Arara. Então, eu acredito que eu vou ter que fazer, até porque a minha investigação é sobre, como é que eu posso dizer, os benefícios que o supervisor e o orientador traz para o ensino e aprendizagem. Ok, maravilha, Valdênia. Então, pronto. Valdênia fez uma pergunta e, assim, eu espero que tenha sido interessante para todas vocês, né? Que a estrutura do projeto de pesquisa é essa, introdução, objetivos, justificativa, problemática, hipótese, metodologia, referencial teórico, cronograma e bibliográfico. Ok, essa é a estrutura. Depois eu posso repetir novamente para vocês. E essa pergunta de Valdênia foi importante porque a gente coloca na nossa aula esse item, né? Hipóteses e problemática, dependendo do tema de vocês, eles podem ser dispensados no projeto de pesquisa, tá bom? Isso é uma informação muito precisa. Segunda informação, não deixe de observar. Essa estrutura que eu acabei de falar, introdução, objetivo, justificativa, problemática, hipótese, referencial teórico, cronograma, metodologia, essa estrutura, nessa sequência, Janaína, Paula, Agna, essa sequência que eu estou falando não é uma sequência fixa, não é fixa. Em determinados programas de pós-graduação, nós estamos em um programa de pós-graduação. A FIP desenvolve um programa de pós-graduação na área da educação, onde oferece vários cursos. Psicopedagogia, educação infantil, onde eu sou professor, orientação e supervisão, onde eu sou professor de metodologia. Então, nós estamos dentro de um programa de pós-graduação. Cada programa de pós-graduação, a partir do seu professor de metodologia, ele vai criar uma sequência. Então, vocês podem fazer pesquisa, estudar em um outro lugar de pós-graduação e lá colocar uma outra sequência. De estrutura de projeto. Que não seja primeiro, que não tenha introdução, por exemplo, que primeiro tenha a justificativa, o referencial, para depois vir os objetivos. Então, essa sequência, ela não é uma sequência fixa, ela não é uma sequência padrão, é uma sequência que nós utilizamos enquanto um padrão no nosso programa de pesquisa. Mas em outros, vocês poderão encontrar uma outra sequência lógica, uma outra estrutura. Não é que deixe de existir os objetivos e as fundamentações. Uma coisa eu garanto a vocês, que objetivos
geral e específico. Fundamentação teórica, que pode inclusive ter um outro nome, tá? Fundamentação teórica, ela pode vir com outro termo. Pode ser revisão bibliográfica, pode ser fundamentação bibliográfica, fundamentação teórica, revisão teórica. Então, vejam que esses termos e essa sequência, ela pode variar de programa de pós-graduação para outro programa de pós-graduação. Nós adotamos esta mais ampla, mais geral. Por quê? Porque a gente instiga vocês ao terminar esse curso de pós-graduação, essa especialização, vocês estejam, no mínimo, preparadas para concorrer a um mestrado ou fazer uma outra pós-graduação. Então, quanto mais a gente explorar vocês nas estruturas metodológicas, melhor para que vocês tenham um embasamento futuro. Ô, professor, eu tenho uma dúvida em relação a isso. Pois não, pode falar, Michele. É o seguinte, justamente, o senhor falou que a gente poderia fazer um projeto já, assim, visando o mestrado, né? Aí, a minha pergunta é, por exemplo, se eu tenho um projeto que aí se é para o mestrado, ele é algo mais amplo, né? Então, assim, na metodologia tem, por exemplo, questões como a observação de sala de aula, como análise de livros didáticos. Então, por exemplo, eu poderia usar esse meu projeto, né, agora. Só que, na produção do artigo, né, ficaria inviável. A dúvida é, como fazer diante disso? Se o projeto seria para o mestrado, por exemplo, a gente fazer um projeto já mais elaborado, até assim, para aproveitar a sua orientação, né? Pelo menos para mim seria muito proveitosa. Então, só que para fazer o artigo eu não terei todas essas informações que eu viso lá no mestrado. Aí como ficaria? Michele, todo projeto de pesquisa, seja de uma especialização, mestrado ou doutorado, o projeto de pesquisa eu consigo dizer que um projeto de pesquisa é um farol, é uma referência para que eu possa elaborar um texto, elaborar um TCC, uma tese de doutorado, de mestrado. Se você, Michele, já tem um projeto de pesquisa para fins de mestrado, ou já tem uma pesquisa já avançada a nível de mestrado ou de qualquer uma outra pós-graduação, mas você busca acompanhar, você busca aproveitar o que você já tem num possível projeto de mestrado ou numa outra pesquisa que você já desenvolveu, você quer aproveitar para o TCC, para o artigo da nossa disciplina, é possível? É possível. Então, não há nenhum obstáculo da gente estar aproveitando os nossos trabalhos que já realizamos, seja trabalhos da graduação, seja trabalhos que eu estou com um projeto de mestrado. A gente pode estar aproveitando, sim. A gente não tira a originalidade. O importante é que possamos, em cada estágio, graduação, especialização, mestrado e doutorado, a gente dá uma nova contribuição. Então, eu acredito que é muito válido, já que você já tem essa disposição de pesquisa, de projeto para fins de um mestrado, você pode perfeitamente aproveitar e trazer para o nosso artigo. Não há nenhum problema. Principalmente se for o mesmo tema. Principalmente se for o mesmo tema. Aí, no caso, esses aspectos ficariam de fora do meu artigo, como, por exemplo, essa questão da observação da sala de aula e a análise de livro didático. No caso, eu faria mais fundamentado na questão bibliográfica, é isso? Se for uma opção sua, pode, não tem nenhum problema. Se você quiser situar isso no seu artigo, não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema, nenhum obstáculo de você pontuar essas questões no seu TCC.
Você pode, se você já tem projetos de pesquisa para uma outra pós-graduação, um mestrado, e vocês têm informações e quiser trazer essas informações para o artigo da nossa disciplina, não tem nenhum problema, pelo contrário, vai engrandecer, certo, Michele? Então, você pode aproveitar essas informações, esses tópicos que você já explora a fins de um mestrado, por exemplo, e trazer para o nosso TCC. Eu tenho orientado os meus alunos e alunas da especialização aí na Educar, tanto no curso de psicopedagogia quanto de educação infantil, que os trabalhos que vocês já realizaram são sempre bem-vindos. Os temas que vocês já pesquisam, já têm uma vivência, uma intimidade e uma militância sobre esses temas, eles são sempre bem-vindos. O que é que a gente exige minimamente de vocês? É que vocês deem uma nova roupagem para esses trabalhos que vocês, né? Ninguém pode dizer, professor, já tem um TCC sobre isso. Pode ser o mesmo, pode ser o mesmo, mas que inovação você vai dar agora na especialização? Que contribuição inovadora, que diferencial você vai dar? Então, é isso que a gente pede a vocês. Vocês podem aproveitar os trabalhos, as pesquisas, numa boa, não tem nenhum problema, mas que vocês sejam inovadoras neste momento novo e diferente que é a especialização. Eu garanto que vocês podem carregar no mestrado, que eu espero e tenho muita confiança que vocês façam, mestrado, o mesmo tema, o mesmo objeto de pesquisa da especialização. Vocês levam o que vocês têm da especialização para o mestrado, mas o mestrado também vai exigir que vocês inovem, como eu estou exigindo agora, né? Então, vocês vão dar... como é a inovação? É fazer uma outra leitura que vocês não fizeram na graduação, né? É fazer ter uma outra ideia, apresentar um novo tópico no artigo. As inovações é que fazem com que cada trabalho, mesmo sendo o mesmo tema, eles carreguem originalidade, certo? Então, não tem nenhum problema, pode fazer, sim, Michele, esses resgates, se for trabalhos do passado, e pode pegar essas contribuições de projetos que vocês pretendem futuramente. Ok, obrigada. Quem mais? Vocês depois façam um print dessa tela e me mandem, tá bom? Quem é que fez a outra vez? Priscila que fez o print. Priscila Amaral? Fernandes. Ou Priscila Fernandes? Priscila Fernandes. Foi ela que fez. Depois você faz, Priscila, um print dessa tela, você sabe? Fazer agora? Pode, vamos fazer agora, todo mundo rindo. Rapaz, infelizmente eu ainda tô sem câmera. Deixa eu ver Tudo se bem? Peraí. Vai, Priscila. Pronto? Peraí, que eu vou só salvar. Mas pode continuar, professor. Se não der certo, eu aviso. Mas tem que avisar que é para o povo sair num perfil bonito, né? Deu certo. Teve gente que saiu com o olho fechado. Rapaz, logo na hora da foto. Vai, mais uma vez. Todo mundo olhando. Já. Pronto, ok. Então vou começar, tá certo, meninas e menino? Meu nome é Joaci, professor. Eu botei Panda aí porque o pessoal já tá mais habituado. Mas meu nome é Joaci. Mas aqui não aparece o seu nome, então fica difícil, né? Por que você não coloca o seu nome? Eu não sei se muda depois que já entra. Eu vou tentar aqui. Tá certo. Vamos lá. Então, existem, espero que vocês possam anotar
a nossa aula de hoje, e qualquer pergunta pode abrir o microfone e fazer, tá? A situação de um projeto de pesquisa, inicialmente, ele se distribui em três situações. A primeira situação de um projeto de pesquisa, e talvez essa seja a que mais quebra a nossa cabeça, é a delimitação do tema. Escolher um tema não é uma coisa fácil. Não apenas porque a gente não o conhece com a profundidade necessária. Eu acredito que vocês já, de certa forma, sentiram esses incômodos, essas angústias. Por exemplo, quando estamos diante de um projeto de pesquisa que a gente idealiza muito, ou estamos diante de um projeto de pesquisa que a gente não tem muitas informações ou referenciais, mas a gente queria pesquisar sobre ele. Então, a escolha do tema de um projeto de pesquisa é uma escolha muito dolorosa, muito difícil. Escolher um tema de um projeto de pesquisa não é uma coisa fácil. Quem já tem um tema, quem já é apaixonado por um tema, é a melhor coisa do mundo. Quando a gente milita, a palavra militar, de militância, quando a gente milita um determinado tema, um determinado assunto, é muito fácil, é maravilhoso. Mas quando a gente é aéreo, do ponto de vista da exploração temática, é uma coisa realmente difícil. Então, existem três situações no que a gente chama de etapas ou estágios de um projeto de pesquisa. Então, a primeira situação do projeto de pesquisa, vamos falar em três situações hoje. A primeira situação de um projeto de pesquisa é a escolha do tema. Pronto. Número 1, escolha do tema. Vocês já escolheram os temas do projeto de pesquisa e do artigo que vocês irão fazer, certo? Eu não acredito que na altura do campeonato vocês ainda não tenham um tema definido na cabecinha de vocês. Então, a primeira situação, o primeiro estágio é a escolha do tema. Ok, maravilha. Segundo estágio, segunda etapa é a delimitação do tema. A delimitação do tema. Primeiro é a escolha do tema. Segundo, a delimitação do tema. Porque eu chamo a atenção de vocês sobre a importância da delimitação do tema. Porque todo tema, ele precisa ser delimitado. Todo tema precisa ter um recorte, um tempo específico, uma delimitação específica. Nós não podemos fazer nenhum trabalho, nenhum projeto de pesquisa, nenhum TCC, nenhum artigo que o tema não seja especificado, não seja delimitado. Essa delimitação, vocês anotem, por favor, a delimitação do tema, aí vocês coloquem duas setinhas, né? A delimitação, duas setinhas. A primeira delimitação do tema, ela se dá de forma temporal. A primeira delimitação do tema se dá de forma temporal e a outra delimitação do tema se dá de forma espacial. O tema precisa ser delimitado do ponto de vista espacial e temporal. O que é a delimitação do tema no aspecto espacial? Espacial é o espaço físico territorial, é o espaço quadrado que nós chamamos, onde vocês irão explorar aquele tema. Então, eu acredito que vocês estejam fazendo projetos de pesquisa, alguma de vocês estejam fazendo projetos de pesquisa com relação a uma experiência em uma determinada escola, em uma determinada cidade, num determinado município, em uma determinada
região, numa determinada comunidade. Vocês podem imaginar que a delimitação do tema, do ponto de vista espacial, é o espaço que vocês irão explorar aquele objeto de pesquisa. Se vocês delimitam aquele espaço enquanto objeto de pesquisa, não há necessidade que vocês pesquisem outros espaços, a não ser que vocês estejam fazendo um estudo de uma pesquisa de comparação. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Fazer meu trabalho de pesquisa é sobre o processo de inclusão. Por favor, tem algum microfone aberto com alguém conversando e está chegando aqui. Por favor, atenção. Então, se existe um projeto de pesquisa... Microfone, desliga. É o microfone. Desculpa. Se algum de vocês vão fazer um projeto de pesquisa em uma determinada escola sobre o processo de inclusão naquela escola, ou ensino-aprendizagem naquela escola, ou a relação professor-aluno em uma determinada escola, isso é um hipótese que eu estou tratando. O objeto é aquela escola X, o objeto é aquela comunidade X, então não há necessidade de vocês extrapolarem o espaço delimitado do tema, que é a exploração naquela escola, naquela comunidade estudantil. Exceto se vocês buscarem fazer um trabalho de nível de comparação. Ou seja, eu quero comparar como é o trabalho dos professores entre 2 ou 3 ou mais escolas. Aí, isso sim, vocês mesmo assim estão delimitando o espaço. Mesmo assim, vocês estão delimitando o espaço da escola A, da escola B, da escola C. Se vocês delimitam no projeto de pesquisa o espaço, não há necessidade de vocês extrapolarem esse espaço. Se vocês delimitam, eu quero fazer um estudo sobre processo de ensino-aprendizagem na cidade de Campina Grande, não há necessidade de vocês virem com informação de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. O nome disso se chama delimitação do tema no aspecto espacial. Entenderam? Eu estou sendo claro? E a delimitação temporal. A delimitação temporal e espacial. A temporal é o tempo que vocês irão determinar para fazer a escolha. Raramente, o recorte temporal ele vai exigir nos projetos de pesquisa na área de educação e pedagogia. Raramente nós vamos ter uma preocupação com relação ao que a gente chama de recorte temporal. Isso é muito para as pesquisas na área de sociologia, de antropologia ou de história. Na área de educação, raramente não existe. Dependendo do tema, não vai existir o recorte temporal. O que é o recorte temporal? É o seguinte: se nós estamos fazendo uma exploração temática X, vamos recortar um tempo da pesquisa. Eu quero pesquisar o ingresso dos alunos nas fases iniciais de 2010 a 2020. Entre 2010 a 2020 em uma determinada escola. O espaço, escola, e o tempo, 2010 a 2020. Então, a delimitação temática do tempo é de 2010 a 2020. Não há necessidade de vocês extrapolarem esse tempo que vocês estão delimitando na pesquisa, entre 2010 a 2020. Então, se o meu objeto de pesquisa é somente analisar algum fenômeno educacional durante os anos de 2010 a 2015, por exemplo, então é esse tempo que eu tenho que obedecer e esse tempo que eu tenho que explorar.
Eu não vou falar de 1999, eu não vou falar de 1800, eu não vou falar de um tempo que não seja aquele que eu me dispus a pesquisar. Compreenderam? Perguntas? Professor, no meu caso, o meu projeto vai se basear nos estudos bibliográficos e na questão dos supervisores e orientadores, como é uma equipe que sempre está como é que se diz? Sempre estão trabalhando junto, de certa forma. Eu vou fazer uma entrevista com somente 3, porque é uma equipe, eu acho que uns 8. Aí, no caso, 3 eu acho que já é o suficiente. Valdênia, você vai fazer essa pesquisa como? Deixa eu aqui fazer uma reflexão com vocês. Nesse período de isolamento social, muitas de vocês estão com com ideias de trabalhos de pesquisa bem legal, bem bacana, com relação a entrevistas, né, a questionários. Vai ser muito difícil que vocês façam essas pesquisas com entrevistas presenciais. Então, eu recomendo que se vocês fizerem questionários para mandar as pessoas responderem, porque vocês não vão estar pessoalmente entrevistando esse povo, né? Não. Primeiro, porque está tudo fechado. Segundo, que vocês não vão sair de casa, nem devem, né? Então, a gente tem que criar um outro instrumento, um outro mecanismo para a gente alcançar essas entrevistas, essas pesquisas. Então, vocês podem elaborar questionários, perguntas, enviar para os professores responderem, para os coordenadores, as direções das escolas, e isso tudo ser virtualmente, por e-mail, né? Não esqueçam de, quando for fazer alguma pesquisa, elaborar o questionário, no final vocês colocarem a observação. Aí o nome do entrevistado, no caso o professor. Eu boto o nome do professor para ele assinar, e assim, eu autorizo, eu tenho um modelo, eu vou mandar para vocês, tá certo? O modelo que não é necessariamente o modelo que vocês irão usar, é apenas a forma para que vocês coloquem nos questionários de vocês, no finalzinho, esses termos. Por quê? Porque é o documento que autoriza vocês explorarem aquela fala do entrevistado na pesquisa, no TCC, no artigo de vocês. Então, assim, eu, Hélio Charrier da Costa Santos, autorizo Valdênia a explorar esta entrevista no TCC, no projeto de pesquisa, no artigo científico. Então, é a pessoa entrevistada que, na entrevista, no questionário, né, escrito, ela vai fazer isso. A não ser que vocês podem fazer também entrevistas através desses sistemas online de aulas, né, pelo Zoom, entrevistando uma pessoa e depois salva a fala dela. Tá em silêncio, professor. É o quê? Alguém falou aí, pode repetir? Dizendo que não está ouvindo, eu acho. Vocês estão ouvindo? Sim. Agora eu tô. Pra mim aqui tá alto e bom som. Eu não estava ouvindo nada. Pra mim tá bom. Professor, chegou mais gente, vamos tirar foto? Foi, então tá certo. Vai, todo mundo abre o olho, porque saiu gente dormindo ainda. Apoio pude. Eu vou abrir o meu aqui, Priscila. Já. Pronto. Professor, no caso eu já fiz o meu questionário, eu enviei online para esses 3 supervisores. No final eu não coloquei essa questão que o senhor citou aí. Eu tinha um exemplo aqui que eu já tinha feito no trabalho de projeto que eu já fiz da graduação. Eu coloquei somente assim: eu, Valdênia Duarte de Araújo, assumo o compromisso de manter a confidencialidade e o sigilo sobre todas as informações obtidas para fins relevantes ao projeto de pesquisa.
Certo, mas depois você pode elaborar um termozinho simples para que aquele resultado daquela entrevista, a fala, a escrita daquela entrevista, ela seja autorizada. Isso é uma segurança para você, Valdênia. Você Tá precisa ter ok. segurança e confiança que ninguém vai questionar você futuramente de você ter colocado o nome ou a fala ou a imagem de alguém sem autorização. É apenas uma questão de segurança jurídica que a pessoa que entrevista, todo entrevistador, ele vai pedir ao entrevistado autorização de publicar a sua imagem, a sua foto, a sua fala, as suas palavras. Então, somente isso. Mas depois você vê essa questão com as pessoas entrevistadas. Se você autoriza que eu explore o seu questionário num projeto de pesquisa, no TCC, mas enfim, já que você fez, deixa para lá. Depois você fala que tem esse pedido de autorização. Porque Eu fiz, torna o seu professor, trabalho isso. mais Eu ético. fiz, só não coloquei na página da pesquisa mesmo. Mas antes, quando eu fui pedir autorização, eu fiz de forma oral mesmo com eles. Então tá Perguntei. bom. Tudo Viu? bem. Mas veja só, Valdênia, as próximas você não precisa, você não pode estar fazendo de oral, não. Tem que ser com papel, tá? Você coloca no papel para que a pessoa autorize, porque nada oralmente no Brasil funciona, principalmente a título de pesquisa científica. Mas por enquanto não tem nenhum problema, não. Professor, Você quer falar? no caso aí. Pode falar. Não, fala. No caso, vai colocar no anexo esse termo? É para colocar no anexo do projeto também? Anágela, é interessante colocar no final do projeto anexo o formulário de entrevista que vocês irão adotar. No projeto de pesquisa, não é para vocês colocarem o resultado da pesquisa, das entrevistas, não. Isso é lá para os artigos, é lá para o TCC. No projeto, é Coloca até só o interessante modelo. que vocês possam colocar um modelo de entrevista, um modelo de questionário. É muito importante. Isso no anexo, tá? No caso, o do supervisor tem como. Agora, já com os alunos, eu não sei como é que eu vou fazer. Porque, assim, com o supervisor dá para fazer online, né? Ou mandar via e-mail. Mas com alunos, eu fiquei... Porque, assim, o meu tema é a indisciplina na escola e o papel do supervisor escolar. Aí eu queria pegar Mas você quer explorar alunos também? Por quê? Porque, assim, eu queria saber qual o motivo, na visão deles, do que seria, assim, indisciplina. Aí eu ia fazer através de desenho, como é a forma que eles iam representar isso no projeto, né? E para os supervisores seriam os questionários. Porém, não vai ter como eu fazer essa parte prática com os alunos, até enquanto está essa pandemia. É verdade. Mas eu Só se posso deixar essa você parte criar... escrita, mesmo sem executar. Repete, Anátila. Eu posso deixar na metodologia que eu ia fazer isso com os alunos, mesmo sem eu, colocar em prática. Eu recomendo que você faça essa ressalva na parte metodológica, para que você não prometa no projeto de fazer uma coisa e no TCC fazer outra, já que vai estar essa indisposição lógica de ter acesso aos alunos. Eu acho que você pode depois pensar como dar uma justificativa na questão dos alunos. Entendo. Eu não sei qual vai ser o mecanismo que você vai criar para ter acesso aos alunos, né? Como é que está tendo nesse No momento? Está sendo caso, aulas virtuais? no caso, a gente, como eu trabalho no município, né, a gente tem que ter essas aulas, para ter nenhum acesso com os alunos.
Mas quando eu pensei, eu estava em sala de aula ainda, eu ia fazer com minha turma. Porém, agora quebrou Não, se você- meu raciocínio. não, criatura, mas tente fazer agora virtualmente com os alunos. A não ser que eu pegue o contrato de pelo menos 3 alunos, né? E 5, 3 é pouco. tá certo. Eu vou tentar. Professor, Assim, seria uma fala bem interessante, né? A fala dos alunos, para diagnosticar o seu tema, seria uma contribuição boa, ouvir os alunos. Pois não, Agna? bom dia a todos. Tudo bem, né, professor? Bom dia a todos e a todas. A todas. Então, Você tá professor, estou bem, graças a Deus. O meu tema é sobre a BNCC na educação infantil. E o projeto, eu vou adentrar na tecnologia. Primeiros passos na tecnologia. Mediante o tempo que nós estamos vivendo, então, seria prudente fazer um questionário com alguns professores sobre como está sendo o nosso trabalho, mediante esse tempo que estamos vivendo. Eu acho prudente, acho sensacional o tema e é uma abordagem atualizada, muito contemporânea. Você elaboraria um questionário com perguntas objetivas e perguntas reflexivas para que os professores pudessem expor as suas experiências nesse período de isolamento social e tendo que enfrentar essas tecnologias para ter acesso aos alunos, para que o conteúdo não fique comprometido e a escola não fique sem funcionar. Quer dizer, está funcionando, mas está funcionando de forma remota. Então, eu louvo muito essa sua iniciativa. Faça esse questionário, tenha acesso aos professores, que certamente vai ser um trabalho bem interessante esse seu. Agora, Agna, eu recomendo a você e às demais e aos demais que quem for fazer trabalho de pesquisa, com entrevistas, com questionários, que vocês pesquisem na internet artigos científicos, textos que possam já trabalhar esse tema de vocês, né? Já existe muitos artigos científicos, Agna, que eles tratam do isolamento social na educação. Meu Deus do céu, na hora que eu tô... Professor, é a Lusca. Professor? Oi, a Lúcia Sambo. Eu pensei, de fato, de fazer algo voltado para a tecnologia nesse tempo, certo? Só que quando eu fui pesquisar, a questão do isolamento social, como a gente está vivendo hoje, ainda não tem muita fundamentação teórica, entendeu? Tem outros tipos de isolamento, mas não como o que estamos vivendo hoje, com essa repaginada que a educação tem que dar, que de fato a gente está acontecendo isso, né? Então, eu fiquei na dúvida com relação ao referencial teórico, entendeu? E se essa pesquisa valeria para uma futura mestrado, entendeu? Porque isso a gente deduz que seja só por hoje. Assim, né? A gente deseja que seja por um pouco tempo, mas eu não consigo ver isso para um mestrado daqui a 2, 3 anos, entendeu? A Lúcia, pode ter certeza que essa preocupação, essa angústia sua é de todo mundo. Eu não tenho também dúvida que muitos trabalhos vão surgir após esse período sobre este momento que estamos enfrentando, que nós estamos atravessando. Muitos trabalhos bons, de qualidade e referencial teórico vão surgir. Mas eu não sei quais foram as pesquisas que você encontrou na internet, algumas fundamentações, mas toda fundamentação que ela seja voltada à educação e tecnologia é um primeiro passo, é um ponto de partida. Por quê? Porque o que é que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos usando e abusando de um sistema tecnológico que
nós não usávamos há um tempo atrás, recente. A gente está fazendo grandes descobertas, estamos fazendo grandes passeios por espaços que nós não utilizávamos. Está sendo muito desafiador. Então, eu penso que vocês devem explorar mais a internet. Se não encontra o tema específico, que não é tão fácil a gente encontrar o tema da gente na internet, na pesquisa. Já que a gente não está indo para a biblioteca, não está fazendo nada, só nos resta a internet. A gente não vai encontrar o nosso tema específico, delimitado, num artigo lá na internet. Mas a gente tira daqui, dali, o que pode contribuir para a nossa construção teórica, para a nossa fundamentação. Professor, está me ouvindo? É Deise. Deise. Pois não? Dando continuidade ao que a Agna falou, mediante o meu tema, como eu tinha iniciado, meu tema vai ser os desafios e a possibilidade de pandemia. Então, o que eu vou buscar com essa pesquisa é entender a versão do professor. Então, eu tinha pensado, como meu colega de dados, realmente um questionário que facilitaria normal. E também pode ser usado em outros meios. Então, também, para comentar o que o senhor acabou de falar, realmente é difícil a gente achar, seja lá no Google Acadêmico, nos outros específico do nosso trabalho. Mas o que é que eu estava pensando? Ao menos o meu tema, né? Eu acho que eu tenho que falar um pouco sobre pandemia, do que se trata, fazer pesquisa relativa a isso, tentar discutir um pouco sobre a educação à distância na educação básica, no caso dos anos iniciais, e tentar enveredar por esse meio, né, para tentar fundamentar o meu projeto e, posteriormente, o meu artigo. Você acha que eu estou numa linha de raciocínio correta? Sim. Correto. Professor. Vamos lá, diga aí, Mariana. Eu tinha pensado em fazer o meu projeto contemplando da seguinte forma. Eu vou falar. Deixa eu só desligar aqui o microfone um pouquinho, porque tem um barulho aqui na minha casa, eu acredito que vai atrapalhar o seu entendimento. Daqui a pouco eu tento ligar de novo e falar, certo? Certo, tranquilo. Vamos lá, então, tema, delimitação do tema, espaço, tempo e problema de pesquisa. Problema de pesquisa. Nós temos um item chamado problematização. Vocês poderiam colocar, por favor, quem está com o microfone aberto, com um cãozinho aí ao lado, desligue. Vamos lá. Problema e problematização. No projeto de pesquisa, vocês irão colocar o tópico problematização ou problema. Qualquer uma das palavras, elas vão estar corretas. Problema ou problematização. O que é problema e problematização? O problema e a problematização é a pergunta que antecede a toda a pesquisa. É importantíssimo que vocês façam, é muito importante que vocês façam esta pergunta sobre o tema. Essa pergunta é o núcleo de curiosidade que vocês têm sobre o tema, né? Vocês vão ter que perguntar, vocês vão ter que questionar, vocês vão ter que indagar. O que é isso? Por que isso? Como isso acontece? É na problematização que vocês irão colocar a pergunta central. Vocês irão elaborar um textozinho pequeno de 5 linhas, seguido de uma pergunta. É a fase, é o estágio do projeto de pesquisa que vocês irão fazer uma pergunta, um questionamento. Quem é que vai responder esse questionamento? Sou eu, professor? Quem é que vai responder essa pergunta, problema? Sou eu? O decorrer da pesquisa, não é isso? Quem vai responder são vocês através da pesquisa. Exatamente, Vanessa.
Quem vai responder a esta pergunta, é o projeto de pesquisa de vocês. É a pesquisa que cada um vai fazer. Deixa eu aqui dar um exemplo. E assim, professor, nem sempre a pesquisa, ela, ao final, né, de concluir, ela chega no Vai resultado ter que a a gente resposta. queria. Não, correto. Nem sempre vocês vão obter a resposta desejada. Isso. Porque senão aí tem Vanessa. influência na pesquisa, não é isso? Exato. Deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Vocês vão elaborar esse problema através de uma pergunta. Muito bem. Metodologicamente, a gente vai criar algumas hipóteses. Hipóteses para tentar responder ao problema pergunta. Essas hipóteses não são respostas, são hipóteses. E o que são hipóteses? Hipóteses são possibilidades de respostas. Então, se vocês fizerem uma pergunta no projeto de vocês, por que a Terra não é plana? Se vocês fizerem esse problema no projeto de vocês, por que a Terra não é plana? Aí vamos elaborar 3 hipóteses? Vamos elaborar 3 hipóteses? Vamos lá. Primeira hipótese para esta pergunta, por que a Terra não é plana? Porque nós estamos em um sistema circular. Segunda hipótese, porque já existem pesquisas científicas com relação ao formato terrestre. Terceira hipótese, o que mais, gente? Que hipótese a gente diria para isso? Porque a Terra não é plana. Me diga aí uma hipótese que a Terra não é plana. Pode aumentar o som, é que eu não estou ouvindo nada, Shirley. Difícil, professor. Minha cabeça não está pensando, não. Galileu já respondeu essa pergunta. Nós estamos bugados. Inclusive, quase ia sendo morto na fogueira. Exatamente. Porque disse que era redonda, né? Isso. Vocês estão entendendo? Pela questão da rotação também, né, da Terra. Ingrid. Maravilha, hipótese. Porque a Terra está em um sistema de rotação. Então, isso é uma hipótese para que ela não seja plana. Vocês estão entendendo? O que é uma hipótese? Hipótese são possibilidades de resposta a um problema-pergunta. Então, se o meu problema-pergunta é por que a Terra não é plana? Essa pergunta, por que a Terra não é plana? Aí eu vou botar algumas hipóteses como resposta. Porque ela está no sistema de rotação, porque existe pesquisa científica, porque estamos no sistema solar, circular. Então, várias hipóteses vocês vão criar para os projetos de vocês. Vocês irão fazer uma pergunta e irão criar 3 hipóteses como possibilidade de resposta para essa pergunta. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Lina. O meu projeto vai ser sobre a função do coordenador na formação continuada dos professores. Aí, nesse caso, já tem alguns artigos, já até a LDB garante essa formação continuada aos professores. Então, eu posso colocar isso como minha hipótese? Aline, qual é o seu problema? Pegar aqui. Você já elaborou uma questão, um problema-chave? Já. Qual é? Eu coloquei assim: qual o papel do supervisor na formação continuada dos professores de ensino fundamental 1 em uma escola pública de Campina Grande? Aí você está pensando em fazer hipótese como? Porque, assim, como a LDB já garante essa formação continuada, eu gostaria de saber se isso pode ser uma hipótese ou não. Então você vai tirar, você não vai colocar a hipótese, a LDB, não, você vai pegar alguns princípios, algumas
alguns pressupostos da própria LDB e colocar como hipótese. Certo? Você não pode dizer hipótese, a LDB. Não, você vai tirar algumas passagens, alguns princípios da LDB e dizer, é possível apresentar as seguintes hipóteses. Aí coloca alguns princípios da LDB, alguns objetivos, alguns programas da LDB que possam ser possibilidades, hipóteses para a tua pergunta. É possível sim, tranquilo. Pode explorar mesmo a LDB enquanto objeto de hipótese. Obrigada. Professor, eu vou pular para uma questão lá no final já imaginando como será no final. Já existe alguma sugestão de como nós iremos apresentar esses artigos? Os artigos? Bem, nós, segundo o nosso calendário, nós estamos no dia... Vamos imaginar que esse isolamento social ele termine no mês de junho. Dia 1º. Hã? A previsão é que ele finalize dia 1º de junho. Dia Essa é a 1º de previsão junho. para as escolas e para as universidades. Não sei se vai conseguir. Que já mudou tanto, mas essa é a previsão. Vai mudar de novo. Eu também acho. Mas é a previsão. Vanessa, eu vou dizer uma coisa a vocês. Se estender até o mês de julho, este isolamento necessário, então as apresentações elas vão ser aqui, assim. Certo? As apresentações vão ser assim. Tem slide só falando assim? Oi? Qual o suporte que Tem slide, no caso? Não, o slide é com vocês. Slide é um recurso que eu não exijo. Slide é apenas para iniciar a apresentação de vocês. Slide é eu acho que na questão do slide, a gente poderia, né, estar com o computador ligado, tipo, olhando o slide, e aí a gente iria apresentar dessa forma. Com certeza. Mas no caso, o slide só ia servir. No caso, o slide só ia servir para a gente, né? Para a gente se basear na apresentação. Slide é o quê? É um processo de apresentação do apresentador. É um instrumento de vocês apenas. Não é interesse de quem está assistindo uma avaliação ter o meu slide. O importante é que a pessoa apresente. Ok. O professor, uma dúvida. Vai ser aqui, viu? Se a gente tiver presencial, eu espero estar presencialmente para conhecer vocês fisicamente. Professor, uma dúvida. Durante a metodologia do projeto, a gente vai fazer, vai escrever como vai o procedimento de como vai desenvolver a pesquisa em campo, né? Os resultados obtidos a gente vai colocar no artigo e não nesse projeto, não é isso? Repete, que eu não. Eu vou repetir. Na metodologia desse projeto, a gente vai colocar o passo a passo de como a gente vai desenvolver ele. Sim. Porém, todas as informações que a gente obteve dessa pesquisa, a gente só vai colocar os resultados no artigo e não nesse projeto, não é isso? É no artigo. Projeto de pesquisa é o que você se propõe a fazer. Entendo. Ótimo. Projeto de pesquisa é o que você se propõe a fazer. O resultado de qualquer pesquisa de material de exploração é num TCC, num artigo. Ok. Certo? Professor? Pois não. Eu tenho um grupo de WhatsApp que tem mais de 230 professores. Então, mediante a situação, eu posso, essas perguntas, esses questionamentos, eu posso colocar no meu grupo para que os professores deem suas respostas e eu faça a pesquisa diante disso, pode ser? E quantas pessoas vão responder? 200 e quantas pessoas vão responder? Não, eu vou jogar no grupo e vou ler algumas, com certeza. Eu só vou pesquisar com 5.
Tá bom assim? 5. E você vai botar no grupo quando tem 200 pessoas, então vai explorar 5, né? Eu quero colher material, porque quanto mais eu ouvir, quanto mais eu ler, melhor, não é isso? Eu posso lhe dar uma sugestão, Agna, querida? Com certeza, professor. Agna, procure fazer uma delimitação a partir das pessoas que você vai Da realidade da nossa aqui, não é? fazer essa exploração de pesquisa. Se você está num grupo com 300 pessoas e você vai jogar essas questões e só vai explorar 5 pessoas desse universo de 300, de 500 pessoas, você pode estar fazendo uma antecipação de um trabalho seu que não é interessante. Não é interessante você fazer uma antecipação, uma divulgação, uma publicização de um trabalho seu desnecessário. Então, se contenha, por exemplo, de chamar algum professor no privado e apresentar esse projeto de pesquisa para ele responder, do que você jogar assim para arquibancada, para todo mundo. Escolha, seja criteriosa, escolha, vai ser você, vai ser assim, porque não é, eu digo isso para todas vocês, não é, e para o nosso administrador aqui, não é erro, não é equívoco, vocês, pesquisadores, apontar quem vocês querem pesquisar e entrevistar. Então, é muito bom que nós tenhamos essa liberdade ainda. Eu quero lhe entrevistar. Porque eu não quero outra pessoa, porque eu quero você. Você faz parte do meu interesse de pesquisa. Então, assim, não jogue para todo mundo, escolha as 5, 10 pessoas, os 5, 10 professores, chame eles no privado, apresente a proposta, o questionário, não jogue para todo mundo. Porque, primeiro, que não vai ser interessante para todo mundo, e segundo, que tem tanta gente nesse universo que vai estar apostando para não dar certo esse seu trabalho. Tá bem, professor. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Professor, deixa eu falar uma coisa em relação à quantidade de páginas e pelo que eu estou ouvindo das pessoas. Eu estou vendo que a maioria quer fazer um estudo de caso, uma pesquisa, com alguns profissionais. E eu tiro pelo meu último TCC, que eu fiz de graduação, né? Que um orientador, a orientadora, pediu para que fosse mais ou menos umas 25 laudas. E aí, como eu fui fazer um estudo de caso, eu terminei em 65 laudas. Então, se o senhor pediu, né, na outra aula, que a gente se delimitasse em 15, por aí, mais ou menos, eu acho que para quem for fazer dessa forma, vai dar muito mais. Mas existe uma diferença, minha querida. Sabe o que é? Nós estamos tratando de um artigo científico. Nós estamos tratando de um artigo científico. Nós não estamos tratando de uma monografia, de uma dissertação ou de uma tese. Artigos... É algo bem mais específico, né? E então, aí quem for fazer essa pesquisa, que for fazer e der muitas laudas, como é que faz? A pesquisa é uma coisa. É a partir da pesquisa que você vai escrever o seu artigo. Então, você vai ter que desenvolver uma técnica de síntese, de análise, de resumo, capaz de compreender aquelas páginas. O que a gente pede é um artigo científico de 15 páginas. Ou seja, 15 páginas, às vezes, Vanessa, pode ser a coisa mais difícil de você chegar a 15 páginas. Mas para outras pessoas e outros temas, pode ser a coisa mais fácil do mundo, quando você tem muita coisa para escrever. Mas independente se você tem muita coisa a escrever ou pouca coisa que não chega nem a 10, porque quando a gente está inspirado, a gente chega a 100 páginas. Mas às vezes trava e não sai de 5 páginas. Isso é muito relativo. Por que a gente pede um artigo científico? É porque o artigo científico, nós vamos ter mais facilidade
de publicar esse artigo científico e vocês colocarem no currículo de vocês uma publicação. Então, ninguém vai publicar monografia, ninguém vai publicar TCC de especialização. O artigo científico é muito mais viável para vocês, de 15 páginas. Não existe TCC de 15 páginas, não existe monografia de 15 páginas. Tem que ser de 30 para cima. Dissertação de mestrado no caso, se ficar numa faixa etária de 20 páginas, tem algum problema? O artigo? Sim. Vamos tentar não chegar a isso, Vanessa. Eu estou sentindo que tu vai ter que fazer recortes do teu texto. Mas vamos tentar não fazer, Vanessa. Por quê? Porque para não destoar tanto. Quanto maior capacidade de síntese que nós tivermos, melhor. Um artigo científico de 15 páginas é um artigo brilhante para ser aprovado em qualquer revista científica. Isso só na parte assim, teórica e análise de dados, né? Não conta as 15 páginas com agradecimento, essas coisas, sumário, não, né? Não, conta não. Não. Sim. Então, ótimo, porque quando eu lhe perguntei, o senhor falou que contaria a partir da capa. Mas deixa eu dizer uma coisinha para você, Ana. Artigo não põe, não. Artigo não tem essa estrutura, não. É verdade. Não vamos falar de artigo agora, não, porque nós estamos no projeto. Vamos deixar o artigo mais professor. No caso do projeto, a gente coloca, né, uma capa, uma contracapa. Tem, naquele material que eu mandei para vocês, tem toda o folha a folha. Mas bota a capa, bota a contracapa, a folha de aprovação. Somente no Word que o senhor mandou lá, vinha na sequência, em vez de introdução, resumo. E eu coloquei um resumo no lugar do nome introdução. Tem algum problema nisso? Resumo é uma coisa, introdução é outra. Gente, não vamos fazer antecipações. O artigo... Não, estou falando do projeto mesmo. No modelo que o senhor mandou lá de Word, tem um slide. Não tem resumo. Esse resumo é um resumo para estudo da gente. Eu quero fazer uma síntese do meu tema. Apenas para quê? Para que toda ação minha, nos estágios do projeto, se for preciso ler 10 vezes, eu vou ler aquele resumo para eu saber e não fugir do tema. Entendi. Professor, Alusca. Pois não, Alusca, diga aí. Professor, eu tenho a minha monografia da graduação sobre contação de história, que eu gosto muito desse tema. Eu não sei se seria pertinente usá-lo agora em supervisão e orientação, porque eu não sei se sai do foco da especialização. O que é que o senhor diz? Eu posso usar esse trabalho, como o senhor falou aí, né, de dar uma nova roupagem àquele trabalho, introduzindo as novas tecnologias que a gente está vivendo hoje, nesse trabalho, visando esse artigo, esse projeto, ou não? Eu não vejo nenhum problema, não, viu? Eu não vejo nenhum obstáculo teórico, eu não vejo nenhum problema de ordem ética você fazer esse tema. Porque é algo... Desculpa, professor, porque é algo que eu gosto e é algo que eu sempre mantenho. Até a Agna já trabalhou comigo, ela conhece que eu tenho essa vertente muito para a contação de história. Então, algo que eu estou fazendo hoje é contando... Pois eu não vejo nenhum problema não, viu? Desculpa, professor, que ficou mudo aqui para mim. E é uma vertente que eu tenho, é sempre estar contando histórias. E eu tenho usado a tecnologia, né, o YouTube, para fazer isso para os meus alunos, né, e também para as crianças da minha igreja. Então, eu não sei como é que eu poderia usar isso no meu TCC, entendeu? No meu artigo. Eu não estou ainda com uma visão formada sobre isso. Isso quem vai lhe definir
bem direitinho, é o percurso do projeto de pesquisa. Então, quem vai lhe dar chão é o projeto de pesquisa. Então, nem eu tenho condições de lhe dar nenhuma luz com relação a esse seu tema. Quem vai desenhar o seu tema na sua vida é o projeto de pesquisa. Então, vamos lá. Segundo item. Primeiro, a gente falou dos estágios da pesquisa, que é a escolha do tema, a delimitação do tema e o problema do tema. Vocês entenderam com relação a esses 3 estágios? Sim. Professor, só tem uma dúvida com relação à problemática que o senhor acabou de falar. Certo. Porque na minha pergunta que eu elaborei, na verdade eu fiz um complemento. Digamos assim, eu queria saber os métodos utilizados para a realização do trabalho do supervisor escolar e do orientador educacional e quais seriam as relevâncias para o processo de ensino-aprendizagem. Tipo, tem 2 perguntas numa só. Tem nada não. Pode ser uma pergunta gigantesca, quando você tem várias dentro, ou podem ser 2 ou 3 questões. Porque, na verdade, o que eu queria... Contanto, Valdênia, que sejam questões que estejam concatenadas, relacionadas entre si. Pronto, nesse caso, o meu é o método e a questão das relevâncias. Então, eu creio que... Não tem nenhum problema, pode colocar. Tá bom, obrigada. Quanto mais perguntas, mais uma fundamentação teórica vai exigir o trabalho. Professor, eu posso falar em relação à Alusca? Vou falar com a Alusca. Ah, você quer falar com a Alusca? Não, aqui mesmo, dar uma ideia. Porque a Alusca é uma contadora de história nata. Trabalhei na creche com ela, mas eu queria dizer a ela, para ela lembrar, que antes ela contava com recursos visuais, com fantoches, palitoches, e ela pode mudar o projeto dela, o que ela vai mudar. E hoje ela está contando na tecnologia, usando as tecnologias, não os recursos que ela ainda usava. Eu acho que fica maravilhoso. Ela fazer essa ponte, né? Valeu, Agna. Beijo. Obrigadão, beijo. Quero conhecer vocês pessoalmente. Gente, vamos aqui. Então, os 3 estágios, vamos lá, meninas. Os 3 estágios do projeto de pesquisa: delimitação do tema, escolha do tema, delimitação do tema e problema do tema. Podemos superar essa fase, essa discussão? Posso passar adiante? Pode. Item 2, objetivos, geral e específico. Eu vou discutir com vocês agora o objetivo geral e específico para o projeto de pesquisa. Objetivo, o que é um objetivo? Não existe... Vocês já tiveram experiência, por exemplo, de alguém chegar assim, o meu projeto de pesquisa é isso, e a pessoa falar tudo sobre aquele projeto de pesquisa como já tivesse a pesquisa e o resultado dela pronto. Projeto de pesquisa é inquietação. Projeto de pesquisa é propósito, é interesse, é curiosidade. Vocês estão fazendo um projeto de pesquisa porque vocês têm curiosidade sobre um tema. Vocês estão fazendo um projeto de pesquisa porque vocês estão angustiados porque não tem a resposta para as perguntas de vocês. Não é? É isso que é um projeto de pesquisa. Se o projeto de pesquisa é para você mergulhar em determinado assunto, então é porque você tem dúvidas, perplexidades, você tem angústias no conhecimento com relação àquele tema. É por isso que nós temos os objetivos geral e específicos nos projetos de pesquisa. Para que servem os objetivos nos projetos de pesquisa? É exatamente para que nós não nos perdamos no caminho. Para que servem os objetivos geral e específico? É para que nós tenhamos uma corda
para que nós não possamos atravessar a floresta sem estar agarrado neste guia, nesta corda, nesta orientação. O que mais, Anágila, Aline, Deise, Shirley, Agna, Valdilene, o que mais nos orienta no projeto de pesquisa, sabe o que é? São os objetivos. São os objetivos que vão nos dar condição para que a gente não se perca no caminho. Quando vocês perceberem que a pesquisa, que os estudos, que as leituras estão colocando vocês por um outro caminho, vocês peguem novamente o projeto escrito e leiam os objetivos para saber se vocês estão no caminho correto que vocês trilharam, que vocês elaboraram. Então, o que é o objetivo, os objetivos de um projeto de pesquisa? Vocês podem anotar, por favor? Os objetivos, 2 pontos. É a parte da pesquisa. Objetivos, 2 pontos. É a parte da pesquisa que sintetiza com clareza e objetividade. É a parte da pesquisa que sintetiza com clareza e objetividade os propósitos do tema escolhido. Então, os objetivos geral e específico é a parte da pesquisa que sintetiza de forma clara e objetiva os propósitos. Propósitos é o quê? É interesse do tema escolhido. Essa definição que eu trago para vocês, vamos discutir 3 palavras nessa definição. Vamos discutir 3 palavrinhas nessa definição. Síntese, né? Como eu falei aqui, é a parte do projeto de pesquisa que sintetiza, ou seja, vamos discutir a palavra síntese. Vamos discutir a palavra clareza e objetividade, tá certo? Nessa definição que eu dei para vocês, vamos discutir a palavra síntese, clareza e objetividade. Por que a parte que sintetiza? Por que utilizar a palavra sintetizar? Porque o objetivo é a parte do projeto que vocês vão fazer em 3 linhas. O objetivo geral, 3, 4 linhas. Não me venha com 3 páginas para fazer o objetivo geral e específico, porque o objetivo geral é a parte mais curtinha. Tem que ser de forma muito sintetizada, de forma muito resumida. E para isso pressupõe que o objetivo geral ele seja amplo no sentido de alcançar todo o tema. E os objetivos específicos sejam oportunidades de pesquisa delimitada, própria, peculiar. É uma peculiaridade, é algo mais específico, mais centralizado. Eu sugiro que vocês, no projeto de pesquisa, façam um objetivo geral e, no máximo, 4 objetivos específicos. Então, basta 3 a 4 objetivos específicos para o projeto de pesquisa, não mais do que isso, certo? Porque nós falamos que o projeto, além de ser uma parte sintética, resumida, curtinha, porque no projeto de pesquisa precisa ser claro, precisa ser objetivo, no sentido de ser transparente, porque vocês não vão enrolar. Vocês não vão colocar questões analíticas nos objetivos. Se o objetivo tem como objetivo analisar
analisar a utilização dos instrumentos tecnológicos na escola tal durante o período de pandemia. Isso é um objetivo sintético, claro e objetivo. Não é necessário que vocês possam fazer um arrudeio em torno de um projeto para falar qual é o objetivo de vocês. Se eu perguntar aqui a cada um de vocês, fale em poucas palavras o objetivo geral, vocês vão ter que assim, analisar, compreender, estudar, discutir, investigar, problematizar, compreender todos os objetivos, geral e específico, eles se iniciam com verbos próprios, não são todos os verbos que nós vamos utilizar para os dois objetivos. Existem verbos específicos para o objetivo geral e existem verbos próprios para os objetivos específicos, certo? Então, cada objetivo há um verbo que vocês irão iniciar o texto da escrita dos objetivos de forma própria. Eu vou dar quais são esses verbos para vocês. No finalzinho da aula eu coloco no WhatsApp para vocês. Tá certo? Então é preciso clareza, objetividade e síntese na elaboração do projeto. Imagine que aqui uma folha, né? Vocês estão fazendo a introdução. Depois da introdução, tem os objetivos. Vocês podem, olha só, gente, vocês estão na introdução. Na introdução, não é necessário que o objetivo seja numa folha seguinte, para vocês não deixarem de aproveitar esse outro pedaço da folha. Podem colocar logo após, por exemplo, se na introdução for até a metade da outra folha, que não vai ser necessário, mas qualquer hipótese como essa, vocês podem dar início na mesma folha, um tópico do projeto, um item do projeto. Não precisa vocês fazerem numa outra folha. Por quê? Porque projetos são 15 páginas, né? Então, se vocês vão fazer tudo isso com uma delimitação de páginas, então vocês vão ter que aproveitar ao máximo o restante das folhas. Vocês estão entendendo? Vocês não desperdicem nenhum espaço da folha, não, porque senão não vai dar como, não vai ter como vocês fazerem. Pois não. Isso serve, aqui é Priscila. Isso serve para o artigo também? O artigo também. Não, o artigo, Priscila Fernandes, imprescindivelmente vai ter que ser feito assim. É até incorreto, esteticamente, fazer um artigo passando de uma folha para outra. Pode seguir. Até porque artigo é um texto corrido, né, minha querida? Aí você pode seguir sem nenhum problema. Professor, o meu projeto deu 13 páginas. Tem algum problema ou tem que fechar mais 15? Não, não tem nenhum problema. Eu coloquei quantas páginas? Explicar mesmo. Eita. Essa pandemia. Nós colocamos de quantas páginas? De 10 a quanto? A 15, não foi? A 15, foi. Então não tem nenhum problema, não. Ok. Agora eu sei logo o prazo de entrega do projeto. No caso, quem já concluiu, pode enviar para o professor? Olha só, eu recebi no meu e-mail, algumas anotações, alguns escritos com relação a propostas de tema, de vocês mesmos já recebi. Alguns ensaios de alguns projetos já iniciados. Vejam só. Pronto, tirei. Hoje são 9. Até o dia 16, eu não vou exigir nada de vocês. Eu vou exigir nada, assim, em termos de estar corrigindo para
já ir delimitando uma possível nota, não vou exigir, até o dia 16, né? Ou seja, vocês vão ter 8 dias para já ir escrevendo alguma coisa com relação ao projeto de pesquisa. Depois do dia 16, lá para o dia 23, aí a gente precisa, dia 23, eu preciso já ter algo para corrigir de verdade, um projeto já iniciado de vocês. Por quê? Porque a gente ainda tem mais um tempo para corrigir, eu devolvo a vocês, vocês alteram o que eu sugeri, para a gente tá fazendo esse acompanhamento. Quem já tem, atenção, quem já tem um projeto de pesquisa bem adiantado, pode mandar para o meu e-mail ou para o WhatsApp, para o meu WhatsApp, que eu vou corrigir. Ótimo. Então, o senhor envia o seu e-mail no grupo? Eu acho que não foi enviado ainda não, né? Eu vou mandar no grupo também, tá? Aí eu já envio essa semana. Quem já adiantou e quiser ficar mandando, não tem nenhum problema. Pode mandar para o meu e-mail ou para o WhatsApp. Agora, dia 23, aí sim a gente vai precisar arrancar de vocês qualquer coisa, já para que eu tenha certeza de que vocês estão encaminhadas. Ok. Certo? Então, podemos pular os objetivos. Os objetivos gerais. Eu não quero mais do que 3 ou 4 objetivos. No meu projeto de pesquisa do doutorado... Não específico não, professor? Hã? Objetivo específico, não 3 ou 4? Sim, eu disse geral, foi? Foi. Ah, então desculpa. Objetivo geral é um só. É um só. Objetivo geral é um só. Mais amplo. Mais amplo. É um objetivo amplo, mas isso não significa que ele seja grande, né? Sim. É necessário que seja um objetivo que ele possa ter um alcance, que compreenda todo o tema. Porque a parte específica, delimitada, mais peculiar, fica para os objetivos específicos, que podem ser 3 ou 4. Não façam menos de 3, não. Não façam menos de 3. Sabe por quê? Porque, deixa eu citar aqui para vocês, prestem bem atenção. Se em uma monografia, se uma dissertação de mestrado, se uma tese de doutorado, eu coloco 4 objetivos específicos, eu estou esperando que o trabalho final, a tese, a dissertação ou a monografia, ela tenha 4 capítulos. Se você coloca num projeto de pesquisa 4 objetivos específicos, eu vou imaginar que você vai desenvolver no seu trabalho 4 capítulos. Legal. Não é? Então, como é que isso funciona? Como é que isso funciona em um artigo científico? No artigo científico, nós não temos capítulos. No artigo científico, nós não temos capítulos. Nós temos tópicos. No corpo do texto. No artigo científico, o que é que vocês vão fazer no artigo científico? Introdução, o desenvolvimento, que é o corpo do texto, onde vai ter tópicos e subtópicos, considerações finais e referências. Somente. Então, no artigo científico, nós não temos capítulo, então nós vamos ter tópicos. O item 1 do artigo científico é chamado de introdução. O item 2 é um tópico específico, onde vocês vão colocar um títulozinho. Vou precisar colocar 2.2, 2.3, 3, 4, e assim seguir em diante. Então, nós não temos capítulo no artigo científico, nós temos tópicos. No artigo científico não tem a palavra desenvolvimento. Essa palavra
A gente diz, um trabalho, ele é distribuído em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? No desenvolvimento é o corpo do texto que vocês vão intitular, que vocês vão denominar, que vocês vão topificar, que vocês vão colocar os itens que... Professor, só um minuto. Sobre a observação que o senhor falou, que não coloca desenvolvimento, a palavra desenvolvimento. No exemplo do sumário que eu lhe mandei, tinha, e o senhor falou que estava ótimo. Não, mas o corpo do texto, não é necessário que você coloque a palavra desenvolvimento. Então, no sumário, deixa o nome desenvolvimento e no trabalho não coloca? Não, jamais. Esqueçam a palavra desenvolvimento. Em vez de desenvolvimento, vocês vão dar nome a um tópico, a um item. Eu desafio vocês a encontrar qualquer trabalho científico com a palavra os tópicos que você vai falar durante o artigo, não é isso? Exato. Tudo Mas isso, o meu questionamento foi no sentido de que eu mandei e, tipo, o seu feedback foi que estava correto, entendeu? Não, está correto. Está correto o que você... Não a estética, porque é uma questão estética você colocar a palavra desenvolvimento. Porque a questão que o professor está dizendo é que a gente vai fazer o desenvolvimento do trabalho, mas na estética de escrita a gente não coloca a palavra desenvolvimento. Não, a gente coloca... Olha, quando a gente está fazendo o ensaio de um texto, a gente até coloca a palavra desenvolvimento para a gente saber que o corpo do texto está sendo iniciado naquele momento, com os tópicos específicos, para a gente distribuir os itens. Mas fiquem tranquilas que a gente não utiliza mais essa palavra, não tem essa palavra desenvolvimento. Professor, no sumário lá do artigo não precisa colocar metodologia, já coloca resultados e discussões, né? No artigo, isso? Não vai colocar a palavra metodologia. Coloca, se for necessário, resultados ou discussão. Lá no meu artigo eu vou acrescentar mais um tema, que é esse que eu estou fazendo do projeto, que é a indisciplina e tal. No caso, acrescenta, né? Porque olha só, deixa eu dizer só uma coisinha aqui para vocês, também é uma antecipação. Na introdução do artigo científico, que vai ser uma introdução pequena, de 1 a 2 páginas no máximo, essa introdução é na introdução que vocês vão falar de forma muito rápida, de forma muito singela, o pressuposto metodológico. É na introdução, no artigo científico, que vocês vão colocar os pressupostos metodológicos, lá no artigo, tá? Vamos antecipar isso não, mas eu estou achando interessante dizer agora. Porque a metodologia é um tópico do projeto de pesquisa, necessário, imprescindível. Tem que ter um item no projeto de pesquisa chamado metodologia. Mas no artigo não vai ter um item de metodologia. Por quê? Porque vocês vão dizer como foi a metodologia daquele trabalho lá na introdução, de forma muito rápida, até porque quem vai corrigir o trabalho, quem vai ler esse artigo de vocês, quando vocês enviarem na publicação, ninguém quer saber como foi feito aquele trabalho. Metodologia não é para dizer como foi feito. Então ninguém quer saber é o conteúdo, é o corpo, é o resultado, é a discussão. Ninguém quer saber como foi. Lá no artigo, os tópicos um perto do outro, né? Não precisa estar um tópico numa folha. Não, no caso, o tema já pode vincular com a introdução. Pode seguir na mesma folha. Ok. Tinha feito separado. Não, pode seguir na mesma folha. Tá certo. Para você ter mais capacidade de desenvolvimento, né? Uhum. Posso continuar? Pode. A nossa aula vai até meio-dia, tá? Vixe Maria. Eu tava muito lendo aqui, onde tá sentada. Na aula anterior, o senhor falou que seria até 11h30. Não era até meio-dia, não. Eu tô dizendo, vai ter pausa pro lanche? Se tiver pausa pro lanche, a gente vai até 1h. Eu vou arengar, vou fazer igual o já. Professor, cadê o lanche? Tá na hora do lanche. Gente,
vocês querem fazer um lanche? Querem voltar daqui a pouco? Eu quero. É porque assim, a gente pode comer durante a aula também. Exatamente, eu acabei de comer, só fiz de desligar a câmerazinha aí e pronto. Mas você não fez isso anunciando, né? Então tem gente ainda que ainda não comeu. Aí só ela foi individualista. A câmera, mas a gente tá em casa, gente. Ela tá dando um toque para a próxima vez vocês fazerem isso. A mesma coisa. Pois é. Eu conectei o fone e fiquei escutando vocês pela caixa de Então vamos som. fazer o seguinte, eu tenho mais coisas para discutir com vocês. São 10h40. Aqui são 10h40. 10h30. É. Porque, enfim, 10h30. Vamos suspender e voltar. Vocês se comprometem a voltar daqui a 10 minutos? Vai ser nesse mesmo link ou vai ter outro? Eu abro outro, né? Pelo menos a gente começa a contar o tempo do outro. E não foi interrompido, não, né? Os 40 minutos hoje? Não foi. Será que é porque é sábado? Eles podem ter se adequado, já que a maioria estão utilizando o Google Meet, que ficou de graça a partir dessa semana, eu acho. Eu acredito que o Zoom também deve ter se adequado, eu não sei. Diz que vários aplicativos iam se adequar a mais tempo de aula. Então ótimo. Então, gente, até daqui a pouco eu mando o link para vocês. E vocês ingressam, tá? Tá certo. Tchau. Tchau. Tchau.